Você que gosta de ficção científica já deve ter lido os grandes magos do gênero, Isaac Asimov, Ray Bradbury, Arthur Clarke, entre outros. Também deve já ter lido os clássicos lá do século XIX, de Júlio Verne e H.G. Wells. Mas entre os pais da ficção científica está um escritor que é pouco conhecido e é isso que eu quero falar. Bem-vindos ao canal Leitura Pop, eu sou Paulo Bocanunes e nesse vídeo eu quero falar sobre Hugo Gernsback, um dos pais da ficção científica. Vamos embora pro vídeo. Muitos analistas e críticos de literatura, especificamente a ficção científica, colocam Mary Shelley com Frankenstein, lá no século XIX, o Júlio Verne e o H.G. Wells como os pais da ficção científica. No entanto, Hugo Gernsback merece essa credibilidade, merece esse destaque, merece essa honra de ser um dos pais da ficção científica, porque foi ele que determinou o que ele entende de ficção científica e como nós atualmente também observamos. Hugo Gernsback nasceu em 16 de agosto de 1884 em Luxemburgo. Ele foi inventor, escritor e editor de revistas. Como escritor, ele publicou 3 romances. O primeiro tem o título de Ralph 124C41+, que numa tradução livre forma um trocadilho significando um para prever para muitos. Esse romance foi muito criticado por não ser de uma boa qualidade, vamos dizer assim, uma qualidade literária. No entanto, o crítico e analista de literatura Gary Westphal, ele diz que esse texto, esse romance de Gernsback, ele é essencial para os estudos de ficção científica. O segundo romance foi As Aventuras Científicas do Barão Munchausen, publicado primeiro em Amazing Stories de 1928. O terceiro e último é Ultimate Worlds, escrito em 1958 e publicado só em 1971. A importância de Gernsback para a ficção científica nem foram esses romances, foi mais a sua função como editor de revistas. E ele foi o primeiro a publicar a primeira revista especificamente sobre ficção científica, a Amazing Stories. Revistas de ficção, de terror, contos fantásticos, poesia, já havia no século XIX. A McClure's, a Mansell's Magazine, havia também a The Argosy. No entanto, Hugo Gernsback, na década de 1920, ele cria a primeira revista específica de ficção científica. Uma coisa que incentivou Gernsback a criar a Amazing Stories, com certeza, foi a sua paixão pelo gênero, que ele ajudou a criar, ou melhor, a definir como seria. Uma paixão que eu compartilho muito desde que eu era pequeno. E com certeza, se você está me assistindo e também gosta, já faz o seguinte, aqui nós tratamos muito sobre ficção científica. Então se você gosta, como está me mostrando até agora, então já se inscreva aqui no nosso canal se você não é inscrito, acione o sininho de notificações para o YouTube te avisar quando subirmos um conteúdo novo. No final desse vídeo, deixe o seu like, seu joinha, também deixe o seu comentário. Agora vamos seguir com Hugo Gernsback. O Gernsback, ele já tinha publicado outras revistas, mas eram mais voltadas assim para a parte, vamos dizer, técnica, de eletricidade e outros aspectos que envolvem a ciência, não aquela ficção científica. Ele fez ali uma enquete com os leitores, o que eles achavam de uma revista que fosse apenas de contos que envolvessem romance e ciência. E foi assim que em abril de 1926 ele publicou o primeiro número da Amazing Stories. E ele, como editor, colocou lá na página do editor, né, o seu recado sobre o que era aquela revista e qual era a finalidade dela e o que ele entendia por romance científico. Mais uma revista de ficção. Há a revista de ficção usual, a história de amor e o tipo de revista Sex Appeal, o tipo de aventura e assim por diante, mas uma revista de cientificação é pioneira em seu campo na América. À primeira vista, parece impossível que haja espaço para outra revista de ficção neste país. O leitor pode se perguntar, já não há suficiente com as várias centenas agora sendo publicadas? É verdade. Mas isso não é outra revista de ficção. Amazing Stories é um tipo novo de revista de ficção. É totalmente novo, totalmente diferente, algo que nunca foi feito antes neste país.
Portanto, Amazing Stories merece sua atenção e interesse. Até aqui nós observamos uma coisa. Gersbeck trouxe uma palavra diferente, cientificação, ou em inglês, scientification. Essa palavra era nova, se falava até então em romance científico, como o próprio H.G. Wells falava dos seus romances. Mas o que Gersbeck entendia por cientificação? Vamos seguir com o texto. Por cientificação, quero dizer o tipo de histórias de Jules Verne, H.G. Wells e Edgar Allan Poe, um romance encantador misturado com fatos científicos e visão profética. Por muitos anos, histórias dessa natureza foram publicadas nas revistas irmãs de Amazing Stories, Science and Invention e Radio News. Mas, com as exigências cada vez maiores sobre nós para esse tipo de história, e mais do que isso, só havia uma coisa a fazer: publicar uma revista na qual o tipo de história de ficção científica fosse veiculado exclusivamente. O que nós podemos observar nesse pequeno trecho são 4 coisas muito importantes. Primeiro, o que Gersbeck entende por cientificação: os contos que conhecemos, ou as histórias, os romances de H.G. Wells, Jules Verne e Edgar Allan Poe. Podemos ver ali também um outro aspecto. O escritor tem que ter uma visão profética, ou seja, tudo aquilo que ele escreve, daquela ficção envolvendo a ciência, tem que ter uma visão de futuro, uma visão profética do que pode vir a haver no futuro em termos de ciência. E tudo isso também, claro, envolvendo a sociedade, né, os personagens vivendo numa sociedade futura. Nesse trecho ele também dá um grande destaque ao público leitor. Ali ele fala as exigências cada vez maiores sobre nós, ou seja, havia um interesse cada vez maior de um público leitor nesse gênero literário. Então, como não criar uma revista exclusiva com histórias, contos que falem de cientificação ou ficção científica? Assim, ele justifica a sua iniciativa de criar a Amazing Stories. Ele não ficou por aí. Além de começar a dar o primeiro passo para a criação desse novo gênero e definir um nome a ele, o Gersbeck também disse como é que deveriam ser escritos esses romances de ficção científica. Na revista Writer's Digest, de fevereiro de 1930, o Hugo Gersbeck colocou ali um artigo e deu umas dicas. Uma história de ficção científica deve ser uma exposição de um tema científico e deve ser também uma história. Como exposição de um tema científico, deve ser razoável e lógico e deve ser baseado em princípios científicos conhecidos. Você tem o direito perfeito de usar sua imaginação como quiser no desenvolvimento dos princípios, mas a teoria científica fundamental deve estar correta. Gersbeck ele segue nesse artigo e ele apresenta 3 aspectos muito importantes para essas histórias de ficção científica. A primeira é a precisão científica. E se o escritor ele não está preparado, ele não conhece bem os aspectos científicos que estão na sua história, então o que ele tem que fazer? Vai para uma biblioteca e vai estudar. Ele tem que estar preparado, ele tem que estar bem fundamentado com esses princípios da ciência que ele coloca na sua história. Se ele não sabe, vai estudar primeiro. O segundo aspecto é colocar a ciência acima do enredo. Para Gersbeck, é a ciência que melhora o enredo e não o contrário. O terceiro aspecto que Gersbeck aponta é o escritor de ficção científica deve intercalar o seu texto em ação, diálogo e descrição. E se houver um longo trecho de descrição, ele deve ali dar uma intercalada com alguma ação. Dessa forma, ele também está dando uma contribuição de como deve ser a estrutura do romance de ficção científica. Um outro aspecto interessante nessas revistas do Gersbeck é que ele apontou ali, os romances de ficção científica ou cientificação, eles devem ser, sim, um entretenimento, mas devem ter essa precisão científica. E dessa forma, não apenas servir como entretenimento, mas também como uma forma de, vamos dizer assim, ensinar alguma coisa ao seu público leitor. Em 1929,
Hugo Gernsback perdeu a propriedade da Amazing Stories após um processo de falência. No entanto, nesse mesmo ano e pouco depois, ele fundou outras duas revistas. As revistas são a Science Wonder Stories e a Hair Wonder Stories. No primeiro número da Wonder Stories, junho de 1929, o Gernsback retomou aquilo que ele pensava sobre como deveriam ser as histórias de ficção científica ou de cientificação. A ficção científica, conforme publicada em Science Wonder Stories, é uma tremenda força nova na América. São as histórias que são discutidas por inventores, por cientistas e na sala de aula. Os professores insistem que os alunos os leiam, porque eles ampliam o horizonte do jovem, como nada mais pode. Os pais sábios também deixam seus filhos lerem esse tipo de história, porque sabem que isso os mantém atualizados, os educa e suplanta a história do sexo vicioso e degradante. Perceba-se aqui que o Gernsback retomou essa ideia de que as histórias de cientificação ou ficção científica deveriam ser não só um entretenimento, um mero entretenimento, mas ensinar alguma coisa. Os pais deveriam incentivar os filhos e também essas histórias deveriam ser lidas até em sala de aula. E aqui ele deixa bem claro, elas devem ensinar alguma coisa ao público leitor. Gernsback teve outras revistas depois dessas. Ele teve problemas financeiros com elas, com as revistas. Ele também era conhecido por pagar mal os escritores, pagava às vezes menos do que havia combinado, pagava com muito atraso. Só que isso não tira o mérito dele ter sido um dos pais da ficção científica. Foi ele que criou a primeira revista de ficção científica e ele que definiu esse gênero de ficção científica, inclusive trazendo as suas referências, H.G. Wells, Júlio Verne e Edgar Allan Poe. Portanto, Hugo Gernsback teve sim uma grande importância para a ficção científica. E é por isso, por essa grande importância, esse pioneirismo dele, que é criado o Prêmio Hugo, que é voltado para aqueles novos escritores, autores de ficção científica. Um prêmio que é muito, vamos dizer assim, cobiçado no meio literário do gênero de ficção científica. Hugo Gernsback faleceu em 19 de agosto de 1967, aos 83 anos de idade. Deixou como legado a sua paixão pelo gênero de ficção científica, assim como eu gosto, você que está me assistindo até agora também gosta. Mas ele também, de alguma forma, ele incentivou, motivou outras pessoas a publicarem também outras revistas que falam especificamente sobre ficção científica. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. E é isso aí, pessoal. Esse foi Hugo Gernsback, um dos pais da ficção científica. Lá no nosso site Leitura Pop, nós temos um artigo que detalha mais esse assunto que tratamos neste vídeo. Vou deixar aqui na descrição um link para você depois ler esse nosso artigo. E se você gostou desse vídeo, já deixa o teu like, teu joinha, compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva e acione o sininho de notificações para o YouTube te avisar quando subirmos um vídeo novo. Porque agora, bem, agora a gente só se vê no próximo vídeo. Tchau!